Muito bom dia, minha gente. Vamos lá, Fred Café, edição especial. Espero que uma edição de colecionador pela qualidade do programa, que eu espero que seja tão boa quanto o tamanho. Eu nem comecei a gravar, mas pelo roteiro aqui vai ser um programa longo, porque a gente tem muita coisa para falar dessa rodada da Premier League. Eu prometi uma edição especial, já que não teve na semana passada, então cá estamos com o segundo Fred Café dessa semana. Eu queria começar deixando bem claro que esse papo aqui, o Fred Café com apoio da Melita, tem data e hora marcados, né? Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã, horário de Brasília, o café fresquinho, né? Esse papo regado a café fresquinho com o apoio da Melita, especialista em café, reunindo, conectando aqui nesse nosso fórum, especialistas em futebol internacional. E atenção, porque a voz do povo foi escutada. O Fred Café segue sendo chamado de Fred Café, porém, agora o nosso cupom de descontos no site da Melita trocou de nome, como você já deve ter percebido. Deixou de ser Fred 10 para ser Cafred, né? O nome adotado por muitos que estão aqui assistindo constantemente o Fred Café, queria esse público que o nome do quadro fosse Cafred, que eu acho um trocadilho maravilhoso. Eu e a Melita escutamos a voz de vocês, não mudamos o nome do programa, porém temos agora esse cupom Cafred, que você pode utilizar para conseguir descontos de 10% em todo o site da Melita, tá? Tendo frete, atenção, não Fred, grátis em compras acima de R$250. A Melita é o café oficial do Fred Café. A Melita desperta você para sentir mais o esporte. Combinado? Toda segunda-feira, às 11 horas da manhã. Vamos começar o nosso giro pela rodada de número 30 da Premier League. Restam 8 rodadas. Temos aí menos de 2 meses de papo sobre Premier League por aqui. Para o Liverpool, no entanto, essa contagem regressiva ela é ainda mais curta e eu vou começar pelo líder e pelo futuro quase presente campeão. O Liverpool vence o Merseyside Derby dentro de Anfield. Não foi um jogo bonito, não foi um jogo vistoso, como todo bom Liverpool e Everton, né? O Everton sempre consegue trazer o Liverpool para um jogo mais de batalha do que de um futebol mais apropriado com o que o time de Arne Slot nos acostumou nessa temporada. Era assim com o Klopp, enfim, o Everton tem esse poder especial e o Liverpool conseguiu superar, mais uma vez, o grande rival da cidade e também uma arbitragem comprometedora, né? Ela não compromete o placar, ainda bem, senão o barulho seria muito maior, mas ainda assim a arbitragem foi realmente tenebrosa nesse jogo, cara. É um vermelho claríssimo para o Tarkowski. Uma entrada muito imprudente, muito perigosa em cima do McAllister. O Tarkowski não teve a intenção, ele pede repetidamente desculpas para o McAllister durante o jogo, depois do jogo e tudo mais, mas o sem querer também é falta, também é cartão vermelho, e eu achei incrível nem o VAR chamar para aplicar esse cartão vermelho, muito claro, inclusive a organização, o órgão de arbitragem aqui da Premier League, a PGMO, eles já disseram, já vieram a público para dizer o claro, né? Dizer o evidente, que merecia vermelho. Inclusive teve outro erro muito claro, esse eu não vi uma justificativa, uma correção pública da arbitragem, pelo menos até onde eu vi não teve, de um pênalti claríssimo no Darwin Núñez no segundo tempo, né? Então tivemos 2 erros muito centrais que poderiam ter mudado o curso do jogo contra o Liverpool. Apesar dos pesares, foi uma vitória fundamental. Não só para a tabela, acho que um pouco menos para isso, mas muito mais por uma questão de energia, de ânimo, de confiança desse Liverpool que saiu para a data FIFA com 2 derrotas muito pesadas, a eliminação na Champions para o PSG em Anfield, o vice da Copa da Liga em Wembley para o Newcastle, jogando mal contra o Newcastle, não jogando mal contra o PSG, mas jogando mal contra o Newcastle, e foi importante voltar sacudindo a poeira de possíveis desconfianças desse clima esquisito que se forma ao redor do Liverpool nesse momento da temporada, que deveria ser apenas de
expectativa por uma celebração que está engasgada há muito tempo, porque lembremos, o único título da era Premier League veio durante a pandemia e não teve festas nas ruas, como a gente vai ver. Então essa celebração de 2-1 deveria estar cercada apenas de questões positivas. Não é tanto assim. Não só por conta dessas eliminações recentes, e o Liverpool acabou ficando só com, entre aspas, a Premier League para conquistar nessa temporada, mas a gente tem todo esse clima esquisito ao redor, especialmente nesse momento do Arnold, do contrato dele, do provável, parece, né, acerto com o Real Madrid, já foi tema aqui no canal, as dúvidas em relação a Salah e Van Dijk ainda não esclarecidas, ainda não saciadas, mas pelo menos as dúvidas em relação à possibilidade do time deixar escapar esse título, elas são um pouco diluídas com essa vitória, né? Agora o Liverpool mantém os 12 pontos de vantagem para o Arsenal, que vence, daqui a pouco a gente fala do Arsenal, só que agora faltando 8 rodadas, o Liverpool tem uma vantagem de metade dos pontos em disputa, né? Faltam 8 rodadas, 24 pontos em disputa e o Liverpool tem uma vantagem de 12. É questão de tempo, como a gente já vem dizendo, e não só a gente aqui no canal, há bastante tempo, e o Liverpool ele pode já ser campeão no dia 27 de abril. O teto do Arsenal de pontuação é de 85 pontos. O Liverpool precisa de mais 4 vitórias para chegar às 85. Se terminar empatado, ainda tem um confronto direto, inclusive, né? O Liverpool tem um saldo de 13 a mais do que os Gunners. Então, numa eventual pontuação igual no fim da competição, é muito provável que ainda assim o Liverpool tenha uma vantagem sobre o Arsenal, mas faltam 4. Se o Arsenal não tropeçar, né? Faltam 4 vitórias. E se o Liverpool conseguir essas vitórias nas próximas 4 rodadas, o título pode ser confirmado dentro de casa no dia 27 deste mês contra o Tottenham. Então, o Liverpool já entra no mês que pode terminar como campeão da Premier League e um título histórico. Um título histórico, não só por esse contexto de 2 celebrações em uma, mas porque o Liverpool pode voltar a empatar com o Manchester United como o maior campeão da história do campeonato inglês. Algo que não acontece desde 2009, quando o United do Ferguson consegue empatar nos 18 títulos daquela época do Liverpool. Ficou 18-18, desde então o United fez 20-18, 20-19 no título do Klopp, e agora a gente pode voltar a ser 20-20, e o Liverpool se coloca nessa posição mais uma vez, que se acostumou por muito tempo, né? O Liverpool nas décadas de 70, de 80 disparou muito como o maior campeão inglês, e agora volta a ocupar esse posto ao lado do Manchester United. O Liverpool não precisa mais jogar bem, né? Eu acho que buscar grandes atuações do Liverpool daqui até o fim, é claro que seria muito bom para a torcida, é claro que seria muito bom para esse ambiente, para esses jogadores, mas, cara, agora é regulamento debaixo do braço, conseguir as vitórias, tentar jogar bem dentro do possível, porque, de fato, o futebol não está próximo do que foi apresentado. O que foi apresentado já foi suficiente para colocar o Liverpool nessa posição de não precisar se matar para entregar uma qualidade do topo que entregou em grande parte dessa temporada. Portanto, essa vitória, ela entra um pouco, acho que dentro desse contexto, né, cara? É colocar a cerveja para gelar, meu amigo. Colocar o café para esquentar. E celebrar um título que quase ninguém, é bom a gente lembrar, quase ninguém apostava no começo da temporada. Pode ficar uma sensação de fora, assim, de caramba, o título só da Premier League que vem para o Liverpool. E eu entendo porque a qualidade do Liverpool foi tamanha, a primeira fase da Champions foi incrível, que a sensação era de que um plural de taças poderia vir ao fim dessa temporada. Mas esse título da Premier League, apesar de ter essa sensação, somada à sensação de que ele já está vencido há algum tempo, ele não deveria ser diluído em meio a essas pequenas frustrações, tá? É um título muito grande numa temporada que deveria ser de transição, e uma transição potencialmente muito complicada, né? Já falamos aqui várias vezes. Quando você tem um treinador tão histórico como foi o Klopp para o Liverpool, o sucessor, ou ele não tem sucesso, ou ele dura pouco, ou é uma temporada de muita queda, e não houve essa queda, inclusive houve uma temporada... vai ser uma temporada de título de Premier League, cara. É algo muito grande.
É algo muito grande que eu espero que o torcedor não deixe o valor disso se perder, se diluir nesse momento esquisito da temporada que começa a ficar para trás com essa vitória importante contra o Everton. A diretoria, por outro lado, já tem que estar trabalhando na transição para a próxima temporada, já tem que se preparar para um verão de muito trabalho. Antes disso, resolver as questões dos contratos. A gente não sabe se o Arnold vai, se Van Dijk e Salah ficam. Se todo mundo ficar, o que não parece provável, já temos posições urgentes mapeadas, né, para o mercado. Né, lateral esquerda, um terceiro nome para a zaga, dado que o Konaté dificilmente consegue uma temporada como essa, de solidez física, digo eu, né? Um meio-campo seria interessante para dar mais opções ali para o setor, para o slot, e um centroavante. O Jota faz esse gol, foi importante para o Jota, mas ele não vem jogando bem. O Darwin não consegue entregar uma regularidade, porque ele é um jogador muito instável, então seria interessante o Liverpool buscar um centroavante mais confiável no mercado, além dessas outras posições. Se não perder Van Dijk ou Salah e Arnold, aí tem que ir no mercado para um lateral direito, para brigar ali com o Bradley, que é muito bom, mas a gente não sabe como que o Bradley vai lidar com uma titularidade quase que garantida. Teve que jogar com Jones como lateral direito, por exemplo, na ausência do Bradley e do Arnold, que está machucado nessa partida contra o Everton. Então, mas isso é papo para depois. Isso é papo para a gente ter quando chegar mais próximo da janela de transferências no começo de junho. Beleza? Arsenal 2, Fulham 1 e a grande beleza do retorno de Saka. Primeiro jogo do ano de Bukayo Saka desde a lesão no fim de dezembro, que precisou de cirurgia, uma cirurgia por conta de uma lesão muscular, e ele volta entrando no decorrer do jogo e conseguindo fazer um gol numa grande assistência do Martinelli, uma grande atuação do Martinelli. O Martinelli precisava de uma atuação como essa, e o Saka traz para ornar com esse momento especial de retorno para um garoto especial que é o Bukayo Saka, a grande estrela desse elenco do Arsenal. Só que a minha cabeça, como a do torcedor do Arsenal, também fica muito apreensiva quando se olha para o quadro geral de notícias muito negativas vindas do departamento médico nessa semana. Muitas pancadas de uma vez só e no mesmo setor, né? Havia a celebração do retorno do Saka, que foi logo comprometida, pelo menos parcialmente, por conta de lesões importantes e principalmente do que para mim era o grande zagueiro do Arsenal na temporada e era o principal brasileiro em termos de rendimento desta Premier League. Da temporada inglesa a gente pode argumentar algumas outras questões, né? O Bruno Guimarães conseguindo o título com o Newcastle, sendo líder técnico e capitão, o Murilo fazendo uma grande temporada com o Nottingham Forest, mas o Gabriel Magalhães ele deu um passo acima nessa temporada para ser o protagonista do setor defensivo do Arsenal, um cara com uma presença ofensiva também muito especial e muito importante para os tantos gols de escanteio que rarearam, né, nos últimos meses, mas que ele foi muito importante. E agora esse cara vai precisar passar por uma cirurgia, infelizmente, com a lesão muscular durante o jogo contra o Fulham, na volta da data FIFA, que foi cruel com o Arsenal, se não durante, logo nesse retorno. Só volta na próxima temporada o Gabriel Magalhães. A gente também tem a lesão do Calafiori, que aparentemente, se voltar no jogo do Bernabéu de volta contra o Real Madrid na semana sem ser a próxima outra, já é uma boa notícia, então provavelmente vai perder o jogo de ida no Emirates na semana que vem. Ben White não pôde ser relacionado também com uma questão no joelho, assim como o Calafiori, e o Timber saiu também com uma questão no joelho. Esses últimos dois parecem ser dúvidas mais brandas. Tem que ver o jogo contra o Everton no fim de semana, se eles são relacionados, se eles podem ser envolvidos de alguma maneira, pensando principalmente no jogo contra o Real Madrid, cara. Porque o grande setor desse Arsenal, a grande potência desse Arsenal é o setor defensivo. Faz muitos gols, é um time que tem um número ofensivo muito interessante, mas defensivamente é uma marca, né, desse Arsenal do Mikel Arteta já há algumas temporadas de ser uma das melhores defesas do futebol europeu e, claro, inclusive da Premier League. E aí quando você vê o Kiwior entrando, dá calafrios nesse torcedor do Arsenal, né? Mais do que a ausência dos calafrios de Calafiori. Mas, sinceramente,
sei lá, cara, para essas quartas de final já era muito difícil, porque o Real Madrid é o Real Madrid e tá no momento melhor, apesar de ser um time muito, muito caótico, né? Faz 4 gols, leva 4 gols, mas é um time melhor do que o time do Arsenal, ainda mais para mata-mata. Em pontos corridos eu não sei, teria minhas dúvidas de qual poderia performar melhor se dividissem a mesma liga, por conta do Arsenal ser um time mais estável, apesar dessa temporada ter apresentado mais instabilidades, muito por conta da bruxa, o Halloween presente constantemente nessa temporada do Arsenal, com muitos jogadores indo para o departamento médico. Então, assim, o que já era difícil, na minha humilde opinião, ficou quase impossível. Vamos ver. Esperar que Timber e White possam jogar contra o Real Madrid no Emirates na semana que vem. A gente estará, né? Eu estarei no Emirates cobrindo essa partida, trarei aqui uma análise pós-jogo. A vitória no Emirates é absolutamente essencial. E é esse o foco, né, da temporada do Arsenal, porque acho que o próprio torcedor dos Gunners vai concordar comigo que a Premier League já foi pro saco, já foi pro ralo e a vaga para Champions está garantida. Então, foco na Liga dos Campeões e nessa missão quase impossível. É realmente muito difícil com essas pancadas, apesar do retorno do Saka, que no Emirates o Saka emule o Henry, que o Odegaard traga um pouco de Bergkamp, que o Rice vire Gilberto Silva e que se o Kiwior jogar ele seja um pouco de Gabriel Magalhães. Talvez pedidos de um correspondente desesperado, querendo estar nas semifinais da Liga dos Campeões, talvez. Mas analisaremos esse jogo na próxima semana. Outro que também tem o foco ajustado, mas não somente para a Liga dos Campeões, claro, é o Aston Villa, que tem uma vitória retumbante de 3-0 fora de casa contra o Brighton. Já está num bom momento há algum tempinho o Aston Villa, depois de algumas instabilidades nos últimos meses. Está de vento em popa, já pode, inclusive, emoldurar na parede para tatuar na nossa memória como que uma janela bem feita em janeiro pode ter impacto na temporada. E o impacto não é praticamente imediato, né? Assim, o impacto imediato que essa janela teve nesse time do Aston Villa. Perder o Duran foi duro, mas a grana foi boa e o jogador queria ir. E as chegadas do Rashford e do Asensio trouxeram esse impacto imediato, cara. Não importa qual dos dois é titular, não importa se os dois saem do banco de reservas. Isso está cada vez mais raro porque pelo menos um dos dois tem sido titular, quando não os dois. Independentemente do contexto, da situação e das circunstâncias, é praticamente certo, está praticamente contratado que um dos dois ou os dois terá gol, terá assistência, impactará positivamente esse time do Aston Villa. Nessa grande vitória contra o Rashford, tivemos gol do Rashford. Nessa grande vitória contra o Brighton, tivemos gol do Rashford para abrir o placar, gol do Asensio para fazer o 2-0 e com assistências, ambos os gols, de Morgan Rogers, que foi o grande nome dessa partida e é um dos grandes nomes da temporada do Aston Villa, né? Um jogador criado na base do Manchester City, contratado junto ao Middlesbrough. O Morgan Rogers é um coadjuvante que de vez em quando esbarra no protagonismo. É um cara realmente muito bom de bola. O lançamento dele para o gol do Rashford foi fantástico e depois a jogada para o gol do Asensio. O Asensio que ainda deu uma assistência para fechar o caixão para o gol do 3-0 do Malen, outro contratado nessa janela que tem saído bem do banco de reservas, tem participado de gols e tudo mais. Então, esse Aston Villa ganha mais confiança para essa missão também bastante difícil, uma ladeira muito íngreme. Acho muito complicado que passe pelo PSG. Vai tentar sobreviver na semana que vem no Parque dos Príncipes para tentar trazer um bom resultado para criar um inferno no Villa Park contra o time do Luiz Henrique. Timaço do Luiz Henrique. Em paralelo, está brigando para estar na próxima Champions, né? O Villa chega a 48 pontos e ultrapassa justamente o Brighton, que estaciona nos 47. Essa briga por vaga na Champions é a emoção restante da Premier League, né? Porque o título já está definido, os rebaixados praticamente, apesar do Ipswich ter alguma esperança depois dessa vitória importante contra o Bournemouth fora de casa. Mas é a grande questão, né? Um dos envolvidos é o Manchester City e a gente vai fazer contato diretamente agora com o nosso repórter especial. Não para de falar. Diretamente do Etihad. Tô aqui no frio esperando, ele não para de falar. Impressionante, cara. Tá bom. Não, vai lá. Ventando. Oi.
Oi, Fred. E aí? Falei. Prazer falar contigo. Impressionante. Ai, cara, por que é que eu faço essa piada ainda? Mas da última vez que eu fiz, houve um apoio de quem está aí do outro lado. Então, enquanto você apoiar esse tipo de nem quinta série, né? Quarta, terceira, talvez meu sobrinho de 7, 8 anos de idade nem riria dessa piada, mas a gente está aqui tentando compartilhar uma risada de pelo menos uma compaixão, com um pouquinho de pena e preocupação. Cara, bem rapidamente falar aqui desse Manchester City 2, Leicester 0, basicamente não tem muito que me debruçar, porque é uma vitória obrigatória do Manchester City. Não tem Haaland, ok, mas é uma vitória obrigatória do Manchester City, cara. Esse Leicester é um time muito ruim. 12 pontos de distância para fora da zona, faltando 8 rodadas. Já foi, né? Só falta avisar a família, sinceramente, porque já tem cara, cheiro, futebol de Série B. É preocupante que a Premier League esteja a caminho. Eu sei que o Ipswich Town vence do Bournemouth e tem uma esperança de não cair, mas é preocupante para a Premier League que ela tenha 3 clubes que subiram descendo mais uma vez, pela segunda temporada consecutiva. E isso só tinha acontecido uma vez na era Premier League, que foi lá no fim dos anos 90. Então, ter 2 consecutivas pode ser um sinal de um fosso aberto entre Premier League e Championship. É melhor ter uma amostra maior para definir isso, mas não é à toa que os clubes da EFL protestam tanto contra a divisão de grana dos clubes da Premier League. Pois bem, isso é um outro assunto, mas o Leicester perde agora a 14ª partida nas últimas 15 rodadas da Premier League. 14 de 15. E nas últimas 7 rodadas, sabe quantos gols ele fez? Nenhum. Apenas outros 3 clubes da era Premier League passaram por isso. 7 rodadas consecutivas perdendo e sem fazer gols. Luton Town, Crystal Palace e o outro eu esqueci. E agora o Leicester. O Leicester marcou 3 gols em 12 rodadas da Premier League no ano de 2025. Assim, não tem o que falar, né? Não tem o que falar. A única vitória foi contra o Tottenham e 2 dos 3 gols marcados foram contra o Tottenham. Assim, um negócio que também complica um pouco para a cabeça do torcedor dos Spurs, para a sanidade mental. Esse City que está sem o Haaland, né, entre 5 e 7 semanas, por conta de uma lesão no tornozelo contra o Bournemouth na Copa da Inglaterra. No melhor dos casos, volta para uma possível final da Copa da Inglaterra contra Aston Villa ou Crystal Palace, se passar do Nottingham Forest. Mas para a Premier League, talvez jogue as últimas 2 rodadas, talvez 3. Se voltar bem, né? Há uma chance do City só preparar o Haaland para um Mundial de Clubes, para utilizar como uma pré-temporada, para ele voltar sem riscos na temporada que vem. Temos que esperar para ver. Hoje Marmoush foi o substituto, mais uma vez marcou. 6 gols em 12 partidas com o Manchester City, 5 na Premier League, todos os 5 na Premier League foram aqui no Etihad Stadium. O Grealish voltando ao time titular, primeira titularidade na Premier League nesse ano de 2025 e marcando, primeiro gol marcado pelo Grealish na Premier League desde dezembro de 2023. Não é de 2024. Pois bem, o Savinho jogando muito bem, especialmente no primeiro tempo, o Doku também tendo uma atuação interessante, o O'Reilly tendo a primeira titularidade na Premier League da carreira, o Oscar Bob voltando depois dessa horrorosa lesão e cirurgia, ele que não jogou nessa temporada, né, e agora entra no finalzinho para ganhar minutagem, para ganhar rodagem. De jogo não tem muito mais o que falar não, tá, cara? Porque é um fosso tão grande entre as duas equipes que eu não preciso ficar me debruçando e elogiando as virtudes do City nesse jogo. O Leicester é um adversário muito frágil, muito ruim. Então, quando você faz a própria obrigação, é aquele negócio. Parabéns, até a próxima, que inclusive será contra o Manchester United. Neste domingo estaremos em Old Trafford. Inclusive, o que eu quero falar principalmente aqui desse jogo é sobre os protestos de torcedores, de torcidas organizadas do Manchester City, que só entraram nessas arquibancadas com 9 minutos de jogo. Por quê? O estádio estava realmente, visivelmente, meio vazio, até o minuto 9.
porque nos últimos dias o City anunciou o acordo com a 9ª empresa de revendas de ingressos. 9ª. 9 parceiros do mesmo setor. Por isso, o minuto 9. E, cara, isso aí é um debate muito interessante, preocupante e que toma conta do futebol inglês. Envolve Chelsea, envolve o dono do Chelsea, inclusive, tem ações da empresa de revenda de ingressos que é parceira do clube, está todo um rololô lá com carta oficial da torcida principal do Chelsea contra essa questão, pedindo para a Premier League intervir e tudo mais. O caso do City, o caso do Chelsea são microcosmos de um problema maior do futebol inglês, que é sobre a relação entre clubes locais com torcedores locais, que viraram clubes internacionais com torcedores internacionais. E o ingresso é a ponta desse iceberg que machuca, porque na visão do torcedor é o seguinte: cara, eu boto o meu ingresso para revenda oficial do clube e ele faz parceria com um site que tem como princípio revender esse ingresso, ganhando um dinheiro em cima e usando aquela lei da oferta e da procura. E às vezes o ingresso indo parar na casa dos 5.000 pounds, das 5.000 libras, o ingresso que custou originalmente 100, por aí, sabe, assim, é algo que realmente fere muito a relação entre torcedor e clube. Revenda em sites não autorizados é ilegal, e quando os clubes abraçam esses sites fica realmente muito feio, apesar de o Manchester City dizer que o último acordo é com uma empresa que só vai revender ingressos de camarotes, então de gente endinheirada para outra gente endinheirada, e ainda vai colocar um limite de preço. Ainda assim, é a última gota de um balde que está enchendo há muito tempo, repito, não só no Manchester City. Quanto mais alto fica o valor do ingresso, na venda ou na revenda, pior fica para o torcedor local, que geralmente não é um cara que tem muita grana. Em Manchester a galera não tem muita grana, então o cara precisa ter acesso ao estádio. E quando ele sente que o clube está aumentando os ingressos, e aí fica uma galera, vai embora outra, e mesmo depois desse aumento ele precisa fazer acordos com empresas de revenda para ganhar ainda mais dinheiro em uma segunda, terceira venda desses ingressos, passa uma mensagem muito esquisita realmente. E aí é uma linha tênue que alguns chamam de xenofobia, né, de não gostar, e tem gente que realmente esbarra na xenofobia quando vê um torcedor claramente vivendo a primeira experiência no estádio, sendo um turista, e o cara local torce o nariz porque acha que esse cara está tirando o amigo dele, a amiga dele, que não consegue mais comprar o ingresso, porque esse cara... É muito fácil, né? O turista, ele gasta muito mais dinheiro. Ele paga mais no ingresso, ainda mais na revenda, e ele vem aqui, ele compra cachecol, ele compra camisa, ele vai comer pra caramba, beber pra caramba. Pro clube, esse cara rende muito mais dinheiro porque ele não vai voltar. E a experiência, ela vai ser única. Muito provavelmente. O cara local, não. Mas e aí você perde o ambiente do estádio. O turista raramente vai saber falar aquela língua com propriedade para cantar as músicas com propriedade, o estádio fica menos barulhento, e aí, cara, é uma discussão que eu acho muito interessante. E o futebol inglês está vivendo, está sentando no divã em relação a essa coisa. Eu estou aproveitando ter vindo aqui no City, ter visto isso de perto, para trazer o debate que está rolando aqui para o nosso canal, para a nossa caixa de comentários. Porque é uma equação muito delicada, né? O cara local que reclama disso, ele também quer que o clube dele contrate o Haaland e renove por 10 anos com o Haaland. São duas contas distantes, mas de uma mesma equação no fim das contas, né? Não tem uma relação direta, mas tem uma relação indireta. Você quer um clube endinheirado, de uma liga muito endinheirada por justamente ser internacional, e não quer esse fã internacional, você quer que esse torcedor internacional vire simpatizante, vire torcedor, alimente sonhos, chore quando pise aqui, e não quer esse cara pisando aqui, só quer que ele compre a distância. A capacidade da torcida virtual
é infinita. A capacidade da torcida local é limitada à capacidade do estádio. Onde que você separa? Eu não tenho uma resposta definitiva para isso, mas eu acho que é algo que não se passa no futebol brasileiro com turista, mas se passa com classes econômicas, uma luta econômica dentro da torcida, né? Vai afastando o povão e vai colocando a galera mais endinheirada. Mas aqui já foi para outro nível, que é a galera endinheirada que vem para um dia, vem para o match day. Tem gente, eu já encontrei diversos torcedores em diversos clubes aqui, você falava com a pessoa, cara, não, eu vim de Taiwan, cheguei ontem e vou embora amanhã. Eu vim para esse jogo. Eu cheguei dos Estados Unidos. É um debate. É um debate que eu acho interessante, por isso eu fiz questão de trazer aqui, tá? Eu volto com você, Fred. Não, tá reclamando até agora. Impressionante. Chato. É chato demais, cara. É, beleza. Beleza, Tá lá valeu, falando, valeu. mano. Obrigado. Ó. Pô. Vamos falar da vitória magrinha do Chelsea para cima dos Spurs? Um placar que não reflete o que foi o jogo de maneira alguma, tá? Um jogo que inclusive, um encontro que inclusive nas últimas 3 vezes na Premier League nos trouxe 14 gols, dessa vez nos trouxe apenas um, mas o volume de chances e de jogo criados pelo Chelsea foi impressionante. Assim, foi uma muito boa atuação do Chelsea, seguro defensivamente, permitindo poucas chances para o Tottenham e criando um volume de jogo muito interessante, porém esbarrando num problema apresentado por essa temporada, que é o ataque. Né? O setor, a ponta final do setor ofensivo do Chelsea desperdiça muitas chances, cara. O Jackson voltou, mas não voltou bem. O Sancho, mais uma vez, água de salsicha ali, né? O Pedro Neto consegue boas jogadas, mas também não convence muito. O Madueke também não entra tão bem. Então, é um setor ofensivo que, apesar de tantos milhões e milhões e milhões e milhões investidos, precisa de reforços para a próxima temporada. Estou curioso para ver, inclusive, como que o Estevão vai se encaixar nesse time do Chelsea. O empresário deu uma entrevista recente dizendo que o Chelsea foi o único que ofereceu a possibilidade do Estevão jogar como camisa 10. Eu estou curioso para ver como que vai ser isso, se conversaram com o Maresca, se será o Maresca o treinador do Chelsea depois do Mundial de Clubes para a próxima temporada, como que vai ser a combinação com o Palmer, se o Estevão vai ficar de fato no Chelsea. Eu espero que sim, porque que ele tenha mais tempo de jogo. O Andrei Santos brilhando no Strasbourg pode ser uma peça para a próxima temporada, mas enfim, esse Chelsea consegue nessa partida confirmar uma freguesia impressionante do Tottenham em Stamford Bridge. São apenas 2 vitórias de 1990 para cá em todas as competições, tá? Do Tottenham contra o Chelsea em Stamford Bridge. A mais recente foi em 2018 e para você buscar a segunda tem que ir lá para 1990, antes, portanto, da fundação da Premier League como tal. Para o Chelsea, para além da briga por Champions, para além da tabela, era muito importante conseguir essa vitória no momento esquisito da equipe, as notícias assustadoras de que os jogadores que não viajaram para a data FIFA do elenco principal do Chelsea perderam o jogo treino por 3-0 para o Chelsea Sub-21, a ponto do Maresca cancelar as folgas seguintes para esses jogadores. O torcedor ficou assustado, o Maresca precisava dar uma resposta. E apesar de não ser uma relação que esteja... Caramba, o que meu cabelo tá fazendo, hein? Apesar de ser uma relação que está longe de não ter um grau de litígio, essa vitória jogando bem traz alguma confiança para esse Chelsea. Consegue, se eu não me engano, a 5ª vitória consecutiva dentro de casa na Premier League, que mantém o Chelsea na 4ª colocação. E essa briga pela Champions, o Chelsea... já cortei a briga para 4ª e 5ª vagas, né? Acho que Liverpool, Arsenal e Forest. O Forest é a única dúvida aí. Liverpool e Arsenal já foram. Acho que o Forest já foi também para a Champions. Já falo do Forest. Então fica essa briga por 2 vagas reduzida a 4 clubes depois dessa 30ª rodada. Acho que fica apenas entre Chelsea, Manchester City, Newcastle e Aston Villa. 2 vagas para 4 clubes, portanto. Esse Chelsea, que tem uma tabela complicada, a próxima rodada visita o Brentford nesse fim de semana. Seria importante mais uma boa atuação, conseguir mais uma vitória. Vamos ver, porque ainda está muito volátil
o grau de atuação desse Chelsea e a confiança do torcedor no trabalho do Maresca e a confiança do torcedor nesse elenco. Preparar o verão vai ser algo também que provavelmente ou possivelmente será movimentado também no Chelsea em saídas e em algumas chegadas. Pro Tottenham, cara, é uma temporada realmente trágica, né? Assim, e se o grau de litígio entre Maresca e torcida do Chelsea, ele tem alguma mistura aí de boas e más notícias, para mim azedou de vez. Né? A minha percepção é que azedou de vez a relação de Ange Postecoglou e o torcedor do Tottenham. Já vinha azedando nos últimos meses, batendo boca com o torcedor, às vezes de maneira desnecessária e que não trazia muita coisa. O Ange parece realmente já meio de saco cheio nas entrevistas e nas interações. Eu acho que é o fim da linha, tá? Eu sei que ainda tem a Europa League, mas eu não consigo ver o Ange seguindo no Tottenham. Talvez um título de Europa League mude tudo isso, né? Mas eu não consigo ver o Ange seguindo, e aí tem toda a questão da pressão empurrada para o Daniel Levy, que é o grande responsável por mais uma temporada frustrante, a mais frustrante do Tottenham em muito tempo, né? A última vez que terminou numa posição como a 14ª atual foi em 2004. Então, na era Daniel Levy, essa realmente é uma das piores temporadas, se não for a pior, olhando para a Premier League. Ainda tem essa Europa League contra o terceiro colocado da Bundesliga, Frankfurt, que consegue se manter ali, brigando para estar na próxima Champions, mesmo depois da saída do Marmoush, no meio da temporada para o Manchester City. Cara, o Ange, para além das questões de relação com a torcida, o time não consegue jogar melhor mesmo com o departamento médico se esvaziando, né? Foi a primeira vez desde dezembro, isso é muito chocante e é importante lembrar, que ele conseguiu colocar a zaga titular lado a lado, né? O Van de Ven e o Romero. O Van de Ven, inclusive, para mim, falha no gol. Era dele, o Enzo Fernandes, né? E ele se aproxima do Jackson, faz uma dobradinha com o Romero e abre o espaço para o Enzo estar sozinho. Mas esse time do Tottenham já tem muito tempo, antes muito mais pelas lesões. Mas agora, vamos ver até os próximos jogos se vai melhorar. Também não é um estalar de dedos que os lesionados voltam a jogar bem, mas já tem muito tempo que não é aquele time nem de perto divertido, que às vezes divertia demais inclusive o adversário, mas era um time que entretinha e que prometia bom futebol e entregava muitas vezes. Agora é só um time meio sem alma, frágil, apático, com uma campanha de 34 pontos em 30 rodadas, 16 derrotas, mais da metade dos jogos o Tottenham perdeu. Um número de derrotas que só fica à frente dos 4 últimos colocados: Southampton, Leicester, Ipswich e Wolverhampton. É muito, muito, muito frágil. É muito frágil, cara. E nesse jogo ele ainda provoca, ele nega que provocou, né? Mas pra mim tá muito claro que ele provocou os torcedores, porque em certo momento ele coloca o Sarr, a torcida vai à substituição, o Sarr faz o gol que foi bem anulado, e na comemoração do gol ele faz assim para a torcida do Tottenham. Depois ele diz que foi para escutar melhor a celebração deles. Eu não engulo essa. Não me desce. Não sei pra você. Então tá esquisito, cara. Tá uma relação que realmente me parece sem retorno. Já tá numa rua sem saída. 2 gols bem anulados. O impedimento do Cowell, eu já falei do Sarr, né? Foi falta dele no Caicedo. E o gol do Caicedo, que foi um bonito gol, né? Teve impedimento do Cowell na falta. E o traçar de linhas demorou tanto tempo porque foi de fato um ajuste muito fino. Lembrando que, enfim, a Premier League vai colocar o semiautomático. Aprovou, era para ter vindo em outubro, não teve uma aprovação da Premier League e agora foi aprovado. E teremos a última rodada sem o semiautomático nesse fim de semana. No dia 12, já no próximo fim de semana, na rodada 32, já teremos o semiautomático. Eu não gosto de ferir a isonomia da competição. Se chegou até aqui, em outubro eu até aceitava porque estava no começo. Apesar de não gostar. Ou começa ou não implementa. Mas agora, faltando 7 rodadas, eu não vejo muito sentido. Mas os clubes que determinaram, tá? Isso passa por votação dos clubes. Então, os clubes aprovaram a implementação do semiautomático, mudando um pouco a isonomia da tecnologia da competição,
faltando 7 rodadas. Vamos fechar aqui com Nottingham Forest 1, Manchester United 0. O Forest cada vez mais próximo da histórica vaga e do histórico retorno para a Liga dos Campeões. A primeira campanha da Champions está muito próxima. Desde 1996, o bicampeão Forest não disputa a Champions. Essa vitória vem com um golaço, com a marca registrada do Forest e com uma técnica de arrancada, de controle de bola, de frieza, de leitura de campo, de movimentações e uma bela finalização de Anthony Elanga, entrando muito bem na legislação do ex. O Elanga, que não é o único, o Elanga fazendo com que o Isak não seja o único atacante sueco da Premier League que está fazendo uma grande temporada. É uma grande temporada do Elanga, a lei do ex ferindo o Manchester United. E um parênteses muito rápido, eu li uma entrevista muito boa do McTominay, acho que para o Telegraph, aqui na Inglaterra, não vou lembrar, em que ele fala dessa grande temporada no Napoli, está jogando muito bem, etc e tal. E tem um ponto que eu acho fantástico dele falando dos tomates, que aqui na Inglaterra o tomate não tinha gosto e que na Itália ele descobriu como o tomate pode ser maravilhoso e que ele inclusive usa o tomate como um petisco durante o dia, ele vai comendo tomate. Acho muito bonito que em 2025 a gente ainda tem os ilhados britânicos descobrindo que alimentos podem ser frescos, com cor e com gosto. Eles não precisam ser enlatados ou transportados ainda verdes e sem a capacidade nutricional completa. Então, é bonito ver isso, cara. Parabéns ao McTominay por essa descoberta em 2025. O placar do jogo foi do Forest, mas o volume da partida e a atuação foi do Manchester United. 23 finalizações do United contra 8 do Forest, 68% de posse do United contra 32% do Forest, exatamente a média de posse de bola do Forest nessa Premier League. É a mesma fórmula. Não são números que assustam. Na verdade, o número de posse não assusta. O de finalizações, sim. Daqui a pouco eu falo disso. Mas é uma fórmula que o Forest aposta especialmente contra times do Big Six. Inclusive, o Forest tem o terceiro melhor aproveitamento ao lado do Brighton contra times do Big Six nessa Premier League. 18 de 30 pontos conquistados, atrás apenas de Liverpool e Arsenal. Então, contra Big Six, o Forest, por exemplo, tem mais pontos do que 4 dos 6, né? Do que United, do que Tottenham, do que Chelsea e do que Manchester City. Então, é uma grande temporada desse Forest, inclusive contra os mais endinheirados. Mas 23 finalizações é muita coisa e a qualidade de algumas dessas finalizações foi de quase gol, como, por exemplo, o último lance da partida, num lance quase surrealista, que era o Maguire, que entrou improvisado de centroavante. O Amorim disse que era pelo tamanho dele para cruzar bola na área, bem futebol inglês nos anos 80. E o Murilo salvando em cima da linha essa finalização do Maguire, que seria o empate do Manchester United. O Murilo, já falei aqui no último vídeo, como ele foi cruelmente tratado por parte da crítica depois de uma má atuação contra a Argentina, muita gente não, né? Algumas pessoas perdendo respeito, inclusive, com o jogador, e ele sendo fundamental para a manutenção desse resultado para o Forest, que vence um pouco no imponderável, um pouco apostando na mesma fórmula e conseguindo essa vitória. Para o Manchester United não é uma derrota ruim, se é que dá para você me entender. A campanha já é uma vergonha, né? Do Manchester United na Premier League. Então os resultados já perderam peso nessa reta final. Nesse momento é tentar entender o que o time do Amorim pode entregar para você já começar a sentir o cheiro da próxima temporada, claro, com uma janela de transferências que vai ser muito movimentada, mais um clube que vai ter trabalho, né? Então teremos uma janela muito movimentada na Premier League em geral, e o Manchester United será deverá ser, tem a missão, o dever de ser um dos que mais se movimenta nessa janela de transferências, porque assim, a atuação foi boa, mas também sublinha a ausência de jogadores que convertem chances em gol. Precisa de um bom centroavante, de um centroavante mais pronto do que o Højlund, por exemplo, que ainda é um jogador em formação, que tem bons lampejos, mas que não pode ser o titular do Manchester United. O Zirkzee cada vez parecendo mais um 10 do que um 9. Então,
tem essa questão, esse problema sublinhado, mas eu valorizo mais criar 23 finalizações do que perder 23, porque é um time que ainda está engatinhando em uma nova tentativa de recomeço com o treinador. O United também tem a Europa League para tentar conquistar um troféu, vai enfrentar o Lyon, que é o 7º colocado da Ligue 1, vive uma temporada muito turbulenta no aspecto financeiro, com ameaça de rebaixamento por questões de dívida, com o transfer ban e o Textor naquela confusão, vestindo chapéu de cowboy porque foi chamado de cowboy pelo Al-Khelaifi do PSG, enfim, é um Lyon turbulento. Então, se o Tottenham tem um Frankfurt vivendo uma grande temporada, o Manchester United, que não vive uma grande temporada, também pega um Lyon que não vive uma grande temporada. Antes disso, tem o derby de Manchester, tem o clássico de Manchester em Old Trafford neste domingo. Estarei lá, teremos análise no Fred Café de segunda-feira de toda a rodada e especialmente desse Manchester United contra Manchester City. E eu aproveito para lembrar que fiz entrevistas com Casemiro, Bruno Fernandes e Diogo Dalot no Red Café. Não foi no Fred Café, mas foi no Red Café ali em Old Trafford, o cantinho da Melita, patrocinador oficial do Manchester United. Então, tivemos com o apoio da Melita essas entrevistas na união sinistra entre Melita e TNT Esportes. E eu fui o privilegiado para poder conduzir essas entrevistas que vão ao ar Os cortes já estão por aí, tá? Nas redes sociais da TNT, mas as entrevistas completas vão ao ar ao longo desse fim de semana antes da bola rolar para United e City. Perfeito? Então nos vemos na segunda-feira com pós-rodada. Valeu!